Crescer é o sonho de toda empresa. Bater meta, dobrar de tamanho, abrir o mercado, sou incrível, não é? Mas o que pouca gente fala é que o crescimento também pode ser o começo do fim. Contratação sem processo, caixa que evapora, cultura que racha, sócios que brigam e, de repente, o que parecia ser imbatível se vê ao meio ao caos. Hoje é sobre isso que a gente vai falar. Crescemos. E agora? Ferrou? Eu sou o Gabriel Duarte e nesse episódio dos Bastidores da Escala, a gente traz 3 vozes diferentes para abrir este tema. Thalita, executiva de marketing por passagem por gigantes, como Burger King, Log. Ela defende que o simples bem feito e olhar genuíno para as pessoas podem salvar uma empresa. Fábio Mori, especialista em e-commerce e empreendedorismo, gestão de grandes corporações como Vivo, Walmart, traz disciplina e governança como importâncias fundamentais para enfrentar o caos. Alexandre Iglesias, CFO da Ali Combustíveis, com mais de 35 anos de experiência, lembra que receita é ego e caixa é sempre rei. Essas 3 perspectivas, 3 trajetórias, um mesmo desafio. Entender como transformar o crescimento em progresso sem que o caos engula a empresa. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui hoje. O prazer é nosso. Obrigada pela oportunidade. Pô, Gabriel, obrigado pelo convite. Eu acho que esses espaços são sempre importantes para a gente conseguir... Eu acredito muito que compartilhar histórias de vida, repertórios e um pouco de pensamento e teoria acoplados sempre geram alguma coisa boa. Então, se eu puder contribuir hoje, eu agradeço pela oportunidade. Obrigado, Gabriel. Muito feliz de estar aqui e dividir esse espaço com pessoas tão brilhantes que vão, com certeza, trazer bastante coisa positiva para a gente nessa discussão. Hoje, no quadro Bastidores da Escala, vamos falar um pouquinho do caos do crescimento. O que dá mais trabalho? O que dá mais dor de cabeça? Crescer muito rápido ou não crescer nada? Fábio. Eu acho que ambos dão trabalho. São trabalhos diferentes. Mas falando de crescimento, já que o tema é o Cresceu Ferrou, eu acho que ele tem muita coisa por trás. Eu acredito uma coisa, todas as vezes que eu vivi crescimento na minha vida, em qualquer dos papéis que eu atuei, ele revela tudo que não funciona. Tudo que não funciona começa a aparecer. Tudo que estava no bastidor improvisado começa a ganhar escala. E aí você tem que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E eu acho que nenhum grande crescimento acontecendo muito rápido é possível de ser gerido sem um bom nível de caos. E esse lugar de caos é um lugar que realmente ele separa protagonistas de não protagonistas. Porque é difícil, o que é mais difícil para mim é tomar decisões corretas. E a visão fica muito embaçada. A visão fica muito embaçada. No crescimento tem a empolgação do crescimento. Essa empolgação do crescimento, ela normalmente vem com mais intensidade sobre determinados assuntos, mais assuntos na mesa. Mais necessidade de distribuir poder, normalmente em situações onde é difícil distribuir poder, porque o crescimento muito rápido ele não dá chance de gerar os sucessores do poder. Boas decisões. Boas decisões, que já não consegue mais fazer de maneira orquestrada. E então, boas decisões que às vezes nem são ouvidas, porque os barulhos dos problemas gritam muito mais alto. E os alto. ruídos ganham força. Os ruídos ganham força. Então, esse é um lugar difícil de estar. É um lugar difícil de estar. Mas, ao mesmo tempo, também todo mundo passa por eles. Todo mundo passa por isso. Todos os lugares de sucesso passaram por grandes transformações e requerem seres habilidosos ali, com um bom grau de resiliência, que acho que é a palavra da vez no nosso cenário profissional e adulto. Mas é isso, né? Eu acho que é buscar a clareza acima de tudo, o que é super difícil, porque fazer emergir a verdade em um ambiente caótico de crescimento é difícil. Conseguir traduzir essa verdade é outra dificuldade. Conseguir empoderar as decisões é uma outra dificuldade. Conseguir monitorar as ações, os reflexos dela é uma outra dificuldade. E conseguir reler o cenário é a última dificuldade para mim, porque ela tem uma releitura de cenários necessários a se fazer com uma frequência muito grande. Caos, releitura, decisão. Caos, releitura, decisão. E equipe, né? Thalita. Gente boa, né? Eu acho que eu sou adepta ao caos. Minha cabeça pensa em caos. Porque eu acho que o caos, ele guarda uma coisa muito importante chamada criatividade quando bem gerida. E eu acho que eu penso, obviamente, sempre em um trabalho de equipe muito bem estabelecido, mas
O que define para mim, obviamente, fora todas as decisões de negócio, enfim, toda a camada organizacional de uma empresa, é um bom time. Um time que esteja não 100% preparado, porque eu acredito que isso é quase impossível na nossa vida, tanto pessoal quanto na vida profissional, mas eu acho que quando a gente tem pessoas capacitadas e donas de uma coragem e protagonismo, a gente consegue superar o caos de crescimento de uma forma bastante interessante. Que sinais você já viu de crescimento que estavam saindo do seu controle e da sua equipe? Muitos sinais de crescimento. Eu trabalhei em algumas indústrias, mas uma delas especialmente muito nervosa. A gente estava brincando aqui nos bastidores sobre EBITDA, né? Que não bate o EBITDA, aquela coisa, aquela maluca força de venda. E era muito caótico nos momentos em que a gente precisava escoar um estoque ou algo do tipo. E a gente precisava criar do dia para a noite uma camada promocional extremamente grande, com mais de 1.000 lojas no Brasil. As pessoas paravam de se conversar, a coisa ia meio truncada, ia dando certo, mas não ia. E no final das contas, a gente até conseguia bater o nosso objetivo de vendas, mas a que custo? Sangrando o negócio, não batendo EBITDA. Ou trazendo uma deficiência muito grande para algumas das frentes da companhia, que muitas vezes não era só vendas. Então, eu acho que esses momentos, o que fizeram a diferença na minha carreira, para minha equipe, para todo o contexto ali, era o quanto a gente conseguia, no meio do caos, ter cabeças que tinham minimamente uma previsão de quais eram as dores e o sangramento que viria adiante. Eu acho que essa é a principal frase. Assim, né? Pensa uma coisa, ó. Você vai ter momentos nas empresas, no mercado, que é o cara no campeonato de surf ali, né? Ele tá lá, tá esperando a onda perfeita, a onda passa, ele não vai, a onda passa e a bateria vai acabar e ele vai ter que pegar uma onda. Você imagina a frustração dele se a bateria acaba e ele estava esperando a onda perfeita. Era melhor ter pego uma das que passou. Então, eu acho que a primeira coisa, e essa decisão é difícil, é você olhar para o mercado onde você está e falar assim, bom, a onda está aí de crescimento, a pandemia trouxe muito isso para alguns setores, aniquilou outros aí, cada setor com a sua situação. Mas você tem que se jogar para dentro daquilo. E aí você fala, eu estou pronto, eu tenho a equipe que você falou, eu tenho as pessoas que vão coordenar isso. Tá, duas opções, eu vou estruturar tudo e depois eu cresço. Enquanto você faz isso, outros estão crescendo no caos, na desestruturação. Exato. Então, o caos traz energia. Pega a energia e vai. Eu acho que a beleza da coisa é, ao longo do caminho, você conseguir parar e falar, beleza, eu estou surfando a onda, mas a onda vai bater na praia. O que eu faço quando ela chegar lá? Então, você tem um tempo entre a onda e a praia para decidir o que fazer. Se você conseguir começar a estruturar no meio do caminho, achar as pessoas, achar quem vai chegar no meio da necessidade de 1.000 lojas, da promoção e falar, para, ou vai até aonde, aí você tem uma combinação que funciona. O pior do caos é quando todo mundo começa a correr. Quando e não correr sabe, não tem direção. desorientado. Exato. Então, eu acho que você não deve perder a onda, você tem que tentar surfar ela do jeito que você souber, mas você, dali até a praia você tem que pensar o que você faz de correção no caminho. Porque aí dá para salvar. Mas eu ainda acho que pior nesse cenário todo é quem está lá até agora esperando a próxima onda. Esse cara já era. Aí agora fala assim, agora eu estou pronto. Tudo bem, mas agora já deram 3 voltas na pista e você está atrasado. Você não vai chegar. Já pegaram o teu mercado. Então, você tem que achar o momento de ir e tem que se adaptar ao longo da jornada. Então, acho que essa é a grande coisa. E o charme da coisa está aí. Total. O grande desafio está aí. A gente acredita aqui que o caos ele é muito constante. E ele vai ser sempre constante, assim como os métodos de growth hacking que a gente tem. É um atrás do outro, gerando constância para o crescimento. Então, a gente acredita muito em processo para catalisar o caos. Porque se a gente não olha os silos, acho que a gente passa por olhar todas as áreas gritando ao mesmo tempo. E isso engasga, trava e acaba com tudo. Eu acho que Mas o caos no silo certo, uma empresa de venda tendo um caos ali, funciona muito bem. De produto, de serviço. Eu acho que esses momentos de crescimento que expõem o caos, eles expõem a capacidade da empresa de tomar decisões. E a tomar decisões é o mais difícil de ser feito em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Especialmente quando tem muita coisa na mesa rolando ao mesmo tempo e que são fatores externos e internos. Aí, o caso da pandemia é um, né? Eu lembro assim, de viver a pandemia de coisa do tipo assim... Pô, a gente não tem caixa para embalar as coisas para mandar para os clientes. Aí você fala, nossa, mas eu imaginei que ia rolar uma recessão.
Mas pelo contrário, bombou. Bombou. Isso. Você fala, agora o que eu achei... Como é que eu reajo? Meu problema antes era, eu acho que eu vou ter... O que eu vou fazer com as pessoas? Agora o problema é onde eu acho gente, como é que eles vão trabalhar de uma forma que já estão agora com N regulamentações e nem material mais para embalar eu tenho, não sei nem mais se tem transporte para enviar. Você fala, caramba, como mudou o cenário de uma semana para outra, né? Mas E não como é que toma a decisão, né? E não dá, porque são fatores completamente inapropriados numa vida tradicional de business. E lá naquela situação era uma coisa de daqui 15 dias passa, e levou meses. É isso. Anos. Mas eu acho que é o teu ponto ali, assim, de chegar lá e falar, olha, eu tenho pessoas que vão me ajudar a reagir. Se eu não tenho, como é que eu consigo essas pessoas? Porque se você não tem, você não vai reagir. Exato. Agora, alguém tem que ser capaz de identificar a existência ou a falta das pessoas. E a partir daí tomar decisões, que é o que o Mori falou. E essa capacidade de tomar decisão rápida é que vai fazer a coisa funcionar. Mas você tem isso na sua organização? E quantas organizações conseguem parar e olhar para o que elas têm no meio do caos? Você só vai. E aí que está o problema maior. Mas sabe que tem uma coisa, assim, de muitas realidades que eu já passei aí. Não vou entregar a minha idade aqui, mas eu trabalho há uns bons anos aí. Uns quase 20. E eu acho que eu já vi muitas empresas crescer de uma forma saudável no caos e outras nem tanto. Mas o grande diferencial para mim, o fio condutor do que eu considero sucesso, pelo meu olhar aqui, né? É 2 fatores. Um fator que é uma gestão, mas quando a gente fala gestão, cai naquele senso comum, o líder, né? Não é sobre isso, quanto menos pessoas canetando, tomando a decisão, mais agilidade você tem. Nem sempre isso é bom. Mas sabe aquela sala de reunião bastante característica que a gente vê nos filmes? 15 pessoas numa grande sala com um grande fundo. O grande comitê. Um grande comitê. Um super PIB. Né? Um super É um PIB. super PIB na mesa. Isso. Geralmente... Se cai uma bomba lá, Trunca. o corretor de seguro tá ferrado. Acabou. Mas faz o real por hora dessa reunião e calcula a decisão que foi tomada. Exatamente. Dá uma dor. Exatamente. Daria o Isso EBITDA. dá uma dor. Daria o EBITDA, é isso. Ou vocês mesmos. Esse é o super ponto. Quanto mais gente nessa mesa, menos decisão você vai ter. Menos decisão você toma. Eu acho que esse é um ponto. E o outro ponto que, para mim, é parte dessa construção é uma coisa chamada simplicidade. E eu vejo isso hoje, não só na empresa que eu atuo, mas eu acabo conversando com muita gente de diversas indústrias diferentes, não só aqui no Brasil, mas principalmente no mercado América Latina como um todo. E eu acho que... Eu vou trazer um ponto aqui, que todo mundo está falando de AI, né? Da complexidade, análise de dados, o dashboard, o robô que entrou aqui na sala com todas as definições. Mas, cara, às vezes as empresas elas demoram para escalar porque elas não pensaram em criar uma planilha de Excel que vai fazer um soma-C. Então, eu acho que esses 2 fatores, quando bem equilibrados, obviamente, e quando passam por um senso de maturação, né? Porque é óbvio, não dá para administrar uma grande empresa, ou até dá, numa planilha de Excel, você vai maturando, mas quando você tem algo que é administrável dentro de um senso de simplicidade, que o grande comitê consiga, de alguma forma, trabalhar unificado, muitas vezes com a equipe que está lá na ponta. Quando eu dei esse exemplo dessa empresa, uma das empresas que eu trabalhei, as grandes decisões nos comitês muitas vezes não chegavam nos vendedores que estavam a 1.000 quilômetros de nós. Ou seja, não escoa, não adianta. Mas eu vou um pouco além no teu exemplo agora. Você fala assim, eu já vi os 2 cenários. Teremos um super sistema, um super ERP, um cavalo alado que descerá do céu e resolverá tudo. Não existe. Não existe. Aí você consegue, em algumas organizações, dar esse passo, que é falar assim, tem um simples que funciona. Eu posso fazer um BI, eu não vou ter o ERP fazendo, mas eu posso ir lá e tirar os dados, e aí eu faço aqui as máscarazinhas e eu vou tomar decisão. Aí você chega na etapa 2 do que você falou. Mas eu acho que aí falta a maturidade do gestor de Não tem ler dúvida. isso. Mas na hora que você consegue vencer a etapa 1, que é disponibilizar a coisa de maneira simples para tomada de decisão, você chega no que você falou. Ninguém toma decisão. Não chega na ponta. O cara não sabe o que fazer. Aí que bom, agora eu tenho todas as ferramentas, mas eu não sei usar. Ou eu não quero usar, ou eu acho que eu não preciso usar. Eu não tenho coragem. Eu não quero assumir o risco. Eu não quero assumir o risco. Você vence uma dor, você cai na outra. Mas eu acho que o grande comitê, ele tem algo em comum quando as decisões acontecem e quando não acontecem, que é o grande comitê, ele expõe 2 coisas, os interesses da pessoa e os interesses da companhia. Fatalmente. CPF Fatalmente. contra CNPJ. É CPF e CNPJ. Fatalmente. E é difícil chegar no acordo de um comitê que tem 10 pessoas,
onde os 10 interesses pessoais, junto com o interesse da empresa, estão convergindo. Os 10 estão galgando ali, né? Com todos os difícil. investidores, alguma coisa. E quanto maior o ambiente, né? Maior a estrutura, o ambiente, a rede de poder, mais a preparação do comitê ela se torna importante. Porque se você não fizer todas as amarrações com todos os stakeholders, contemplando e entendendo todos os interesses... Previamente, nunca vai sair uma decisão naquela reunião. Ou seja, você ensaia a decisão que você vai tomar. Não é engraçado? Olha o tempo que você perde com isso. É um teatro. Isso, aí você vai lá aí você decide um negócio que está combinado. Porque senão você não decide. Sensacional. É um grande teatro. Bom, pessoal, encerrando aqui o bloco, a gente tem 3 perspectivas bem parecidas sobre o caos. E o quanto ele é necessário, mas o quanto ele precisa ser bem catalisado. Porque senão a gente tem muitos prejuízos e empresas quebrando. Acho que a linguagem básica que é crescer, sim. Claro que sim. É crescer, sim. Mas com coragem de tomar decisão na hora certa. Sem dúvida. Porque a gente só não pode ser covarde. Próximo bloco, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de coragem. Coragem de encarar decisões. E aí, a gente queria entender um pouquinho da história de vocês, de como vocês enfrentam a solidão da liderança. Porque precisa de muita coragem nesse momento para ser líder, sozinho. Eu tenho uma teoria que eu aprendi, quase que importei do pessoal da Orgânica, que eu participei do treinamento, de um tal de um Dia da Coragem. Suas, então, Cara, um Dia da Coragem. Eu fui num evento uma vez que me chamaram, chamava o Dia da Coragem. Eu amo esses eventos criados. Que é no Dia Mundial da Coragem, né? Existe um Dia da Coragem, verdade? Existe um Dia Mundial da Coragem. E eu fui com uma boa expectativa, porque eu conheço quem estava organizando, mas eles me deram um framework de entendimento do palco do protagonista e do que poderia ser um ciclo vicioso e de um ciclo virtuoso. E desde que eu comecei a aplicar aquilo, não vou falar que eu fico invencível na tomada de decisão, mas ela me dá muito mais segurança de que eu estou fazendo algo estruturado para uma tomada de decisão do que não. Isso e de uma maneira muito simples, que é... Primeiro, o lugar do protagonista, ele é mais tomatada do que parabéns, né? Então, assim, você vai tomar mais pancada do que ganhar parabéns. Sim. Primeiro, a consciência de que é isso. Primeiro, a consciência é isso. E, basicamente, ele está ligado a essa decisão a poucos fatores. Um deles é o que me nutre. Que aí é os meus valores pessoais. E eu conheço os meus, né? Acho que todo mundo quer ser reconhecido. Acho que esse é um... Eu tenho uma questão de estar em terrenos diferentes, aprendendo coisas diferentes. Eu preciso disso, porque vai me nutrindo. Eu acredito muito que o repertório traz magnetismo. Então, quanto mais eu vivo coisas, mais me interesso. E eu tenho uma questão de relacionamento. Eu acredito muito em orquestrar relacionamentos para as coisas acontecerem. Então, bom, beleza. Dito isso, a outra coisa é quem está me sustentando nesse palco aqui. Porque você está numa arena sendo aplaudido ou vaiado e tem 3 grupos. Tem o grupo positivo, o grupo negativo e o grupo neutro. O neutro é a grande maioria, né? Que migra de acordo com o sabor do vento. Exatamente. E a influência... Começa a ficar positivo, ele vai pra lá, negativo, ele vai pra lá. Sob a influência dos dois, né? Isso. O positivo e o negativo. Se cair, ele te chuta, é isso. Só que o negativo é o seguinte, né? Você vacilou no café, no WhatsApp, ele tá falando mal de você. É isso aí. Caiu, chutou. O positivo, aquele que você fala, vou construir um foguete e vai pra Lua, ele vai pular lá junto e tá beleza, ele vai acreditar em você. Mas ele faz pouco barulho. Ele influencia pouco. Ele tá com você, mas ele não influencia a camada do meio. Então, eu acho que enxergar isso e entender que você precisa conquistar a galera do meio, usando da galera positiva, tentando blindar a galera negativa, entender que a galera negativa tem o seu valor, porque eles expõem pensamentos que você pode estar errado e o seu otimismo pode estar te deixando cego. Perfeito. Também eu acho que é muito importante. Então, eu acho que quando você consegue entender que o que te nutre é isso, a decisão que você precisa tomar é isso, e tá composto aqui a galera do com quem que você tá andando, eu acho que te dá a chance de você dar passos corajosos, ao invés de você retrair em função do medo. Porque aí, no fim, o medo é isso aí, né? Ou você para por ele, ou você age a partir dele. E esse mapeamento do meu entendimento e do entendimento do ambiente me dão uma estrutura melhor para tomar de decisão. E desde que eu comecei a pensar isso nos momentos mais difíceis da minha vida, tem funcionado muito bem, assim. Não que eu acertei todas, mas me dá muito mais segurança de tomar uma decisão corajosa. Até porque você vai evoluindo, né? Tem uma questão de maturidade de vida também, que eu acho que vai mudando um pouco as perspectivas aí, vai te colocando... Sensibilidade, né? Sensibilidade, exato, assim.
leitura. Uma boa liderança. Quando eu recebi um conselho uma vez de um líder, cara, que foi assim: seja menos competente e faça mais política. Será? É o que mudou a minha vida. Sério? Hoje eu trabalho menos e faço e entrego muito mais. Porque eu não tenho tantos detratores quanto eu tinha no passado. Então, assim, por mais que eu trabalhasse muito, eu consegui entregar menos resultado do que eu entrego hoje, conseguindo fazer as coisas andarem mais processualmente. Que é uma combinação, assim. Você contexto. botar uma estatística na mesa, bem analisada, você vai chegar à conclusão que só esforço e competência te levam a um ponto. Isso com alguma habilidade de condução, chame... É que a palavra política ruim, nesse né? país virou um troço ruim. Eu acho. É que nem esquema. Esquema antigamente era um negócio de futebol, agora é um negócio ilegal. Política ficou um negócio ruim, mas eu sou muito feliz com o que eu fiz na vida, mas se eu tivesse aprendido a habilidade política que o Gabriel falou um pouco antes, eu teria ido mais longe. Então é sobre isso. É um aditivo no teu combustível, que é o meu setor. É um aditivo no teu combustívelzinho para você ir mais longe. Claro que o ser político sem competência nenhuma, ele vai esfarelar no tempo. Não é vazio, sustentável. é oco, né? É super oco. Ele é oco. E mas, tem um preço. Mas se você juntar os dois fatores, você consegue catalisar Assim, e ir ó, mais longe. Se Eu você gostaria tiver- de corrigir só a minha fala. Não seja mais política, tome mais cafezinho. Ah, sim, isso é importante. Se você isso é for. importante. Vou pensar do cenário aí, quando ele tá falando uma coisa que é legal. Se você for ultra competente, mas você não tiver apoio, sustentação Não de vai. influência nenhuma, Não vai, cara. puta, tem uma grande chance de você ser derrubado. Como é que você- Olha, Rápido, sem entregar. eu- É isso. numa Mas se você só é político, você Você não vai dura ser pouco. derrubado rápido. Mas vão perceber Vão que aquilo perceber. não para de pé. É que você sempre Depende vai do ambiente, você vai ser precisar... um câncer dentro da empresa. É um câncer, mas se você é um câncer, e aí todo mundo aqui acho que tá acostumado com esse termo, que é, se você tiver umas costas quentes, quem nunca de nós aqui nessa mesa falou, esse cara tá aí porque tem costas quentes, né? Lógico. Porque o cara não entende Ou nada. largas, né? Que a pessoa passa e você fica imaginando quantos palmos de costa. Nossa, deve ter 1 metro de Esse costa. cara- Porque como tá lá, né? Exato. Mas Eu te olha, diria mais, qual é o dia que você trabalha que você não consegue ver essa pessoa passando? Seja qual for a pessoa. Você vai ver e um. seja qual for, e seja qual cargo. Não estamos falando de grandes cargos, Não, às vezes é o grande isso, cargo, às vezes são os pequenos isso. cargos. Mas sabe que aqui, numa mesa cheia de homens, vou trazer um local de fala aqui que eu acho que é importante, porque como mulher, muitas vezes eu já entrei descredibilizada em uma sala de reunião, especialmente uma sala de reunião onde só tem homens. Mas é por conta desse estereótipo social criado que a gente não consegue se ver livre dele, né? Não, e sabe o que é mais interessante? Eu sou uma pessoa que, tanto pro bem quanto pro mal, pode soar como romântico isso, tá? Mas eu uso isso como uma bússola. Eu não tenho... Tava conversando esses dias com o presidente da Argentina, da empresa que eu trabalho, e eu falei pra ele, cara, eu vou te falar um negócio. Você sabe, eu não tenho vergonha. E ele falou, se nota. E isso é um traço diferente. É um traço que pode te levar em lugares muito bons, mas também que pode ser perigoso. Só que eu aprendi que se eu não chegar e mostrar que, de fato, eu tô chegando com o meu coração, acreditando no projeto, Seus valores. com os meus Seus valores é isso. e com as minhas deficiências e deixar isso muito claro. Uma vez eu ouvi de um CFO, porra, mas como é que você não sabe fazer essa conta? No meio de uma grande comitê, eu de mulher. Eu olhei pra ele e falei, cara, então faz o seguinte, a gente pode parar a reunião 10 minutos, você vai comigo ali fora e você me ensina? Perfeito. É Acabou. isso. É isso. Acabou. Então, eu acho que tem essa coisa de que... Mas isso é política. Mas isso é influência. Não, É. então, Isso mas é influência tá vendo? total, Mas, ó, lógico. são diferentes natural, palavras. ali. É Aliança. natural. Isso ali você... É natural. É natural. E óbvio aqui, eu não tô falando, nossa, adoro yoga, mas não é o namastê pra gente colocar o coração, porque o mundo urge de uma forma completamente diferente e, né, time, business, money. Agora, quando a gente de fato, e por isso que eu falei o lance da maturidade, eu acho que eu, com 20 anos, seria incapaz de olhar pra ele e falar, vamos ali fora então e você me ensina? Tá tudo bem, eu me culparia, Então, quando a gente consegue cada vez mais criar um repertório, construir, aprender, entender que isso tem um tempo e também absorver o que é ruim de cada uma das pessoas que está com a gente, o que é bom, e encontrar o nosso meio termo, mas achar dentro ali do nosso coraçãozinho o que de fato é genuíno e verdadeiro,
até aqui tem dado certo. Mas nessa situação caótica aí de você 10 anos atrás e você 10 anos depois, eu acho que tem duas coisas que são bem distintas, né? Primeiro é você, pelo que você está contando aí, que não é uma fraqueza, é uma fragilidade daquela situação que você estava vivendo. Então, assim, lá atrás provavelmente você ia ver que você tem uma fraqueza e diz, bom, uma fragilidade que tá tudo bem eu não saber isso aqui. Exato. E a segunda é, nesse jogo de influência, você deu o lugar pro cara, que é o 46 regras que deveria, que não pode não saber, como ele te disse aí, o poder e o lugar de fala do cara que é o mestre do assunto. Você fala, beleza, eu não sei, Então, mas assim, ó, por favor, me ensine. me ensina. Por favor, Com me uma ensine. enorme chance de você se surpreender com ele dizendo que também não sabia. Exatamente. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é o Mas que tem abre poder todos os literário isso corações, aí, né? Sabia? Claro que tem. 48 regras do poder conta facilmente que essa é uma das regras. Mas qualquer conversa mais difícil que você for ter com alguém, principalmente nos pedidos de ajuda, assim, eu aprendi isso com algumas pessoas que me ensinaram. Você começar com um elogio pra alguém, genuíno mesmo, fala assim, pô, ó, eu vim te procurar aqui porque eu acho que ninguém consegue lidar com o caos como você dentro desse ambiente. Você pode me ensinar um pouquinho disso? E aí, na sequência, você pede uma ajuda de fato no assunto que você precisa. Não tem como a pessoa dizer não, porque esse quando alguém te reconhece por algo que é genuíno, ponto, você vai se abrir. Você vai se abrir. Eu acho. Rapport. Por isso que eu acho que é importante. Quando a gente fala assim, a palavra coragem, para mim, ela é muito interpretativa. Porque eu descobri que eu tenho coragem a partir do momento em que eu começo a genuinamente descobrir o que eu sou. O que eu sou enquanto profissional? O que é? O que é essa Thalita? Que é a Thalita Feba que vai entrar numa sala de reunião, que está aqui gravando um podcast com pessoas que, puxa, eu nunca vi na minha vida, mas eu não tenho coragem de expor a minha história, porque para mim é como colocar um pin. Ó, a gente começa daqui. Eu sou isso aqui. Eu me reconheço como isso aqui. E sabe, para mim, esse fator de conhecimento é um caos muito positivo. E quando a gente assume a coragem, assim como a gente também assume a coragem de não demonstrar o que são os nossos terrores, ou que a gente também tem coragem de falar, pô, aquela pessoa ali, que a gente também é detrator, a gente fala mal, vamos falar a verdade, a gente fala mal das pessoas também. Sim. Mas quando a gente assume que, pô, eu não quero ter a coragem de explorar o porquê aquilo me incomoda, e a partir disso eu começo um processo de autoconhecimento, de novo, sem muito namastê, mas trazendo isso para a pauta, porque eu não acredito, piamente eu não acredito que existe uma Thalita profissional e uma Thalita que é casada, tem um cachorro e uma mãe. É a mesma pessoa, porque essa Thalita que trabalhou o dia inteiro vai deitar a cabeça no travesseiro e pensar aquele relatório, aquela apresentação, aquele momento de venda. Bifurcar esses dois mundos, para mim, é o que hoje, e me conhecer, é como eu transformo a palavra coragem de viver, sabe? Tem uma coisa de coragem que eu acho interessante ver nos momentos de transformações das empresas, assim, que eu já vivi bastante. Eu tenho vivido isso bastante ultimamente, que é apoiar empreendedor que está em momento de crescimento da empresa dele. Assim, eu tenho 3 situações para contar, que eu não vou dar os nomes, obviamente, mas são empreendedores que me disseram assim, olha, eu sempre fui empreendedor. E eu cheguei num estágio aqui que a minha empresa ela está maior do que a minha capacidade de conseguir governá-la com a minha vida empreendedora, porque eu não vivi organizações, eu não sei como funciona. Mas isso é característico, acho que de quase todas as boas histórias de empreendedor. De histórias de empresa nos quais os empreendedores foram lá lidar com essas situações. E salvo raras exceções aí, que eu acho que são caras que já nasceram mais do que iluminados, com sorte e com capacidade que sabe-se lá de onde veio, esses caras que vão buscar esses tipos de apoio com a admissão de que nunca viveram isso e que precisam passar por um momento, que ele precisa de coragem para tomar determinadas decisões e não está conseguindo nesse momento, eu acho que caracteriza muita gente que ultrapassa uma determinada escala e essa ultrapassagem dessa determinada escala filtra boa parte dos concorrentes. Mas o cara tem que ter coragem de pedir ajuda, né? E aí é uma coisa que é bacana de ver, que é o cara ter a coragem brigando contra o ego. Porque o empreendedor tem ego. Não tem o que fazer. E ele tem que administrar aquilo. E ele fala, cara, eu fiz isso sozinho. Só que tá saindo... Você pode não tá vendo, mas tá saindo do seu controle. Então, eu brinco, né? Eu não sou empreendedor. Mas eu sei que o empreendedor precisa de mim. Da mesma forma que eu preciso do empreendedor. Porque eu, sendo financeiro, o financeiro empreendedor é o passo... Ele vive a um passo do caos. Porque ele vai perder o controle da coisa. O financeiro é o cara que põe o controle.
Então, né, para não deixar de falar de coragem, eu já acordo com coragem, porque o financeiro que não tem coragem não devia levantar. Fato. Ele tem que ter coragem, porque ele vai encarar problema, ele vai ter que falar que é problema, ele tem que ter a coragem de mostrar que vai dar ruim. Talvez ele seja o único, aparentemente lunático, que vai levantar a mão e falar, cara, a gente vai bater. E tá todo mundo, não, só acelera que vai estar tudo lindo. Não, vamos capotar. Tem que fazer, então o cara tem que ter coragem. Agora, eu acho sempre linda essa coisa do cara financeiro, quando o empreendedor entende que precisa dele, e pro financeiro é fascinante, que ele fala assim, eu jamais faria o que esse cara faz. Porque ele tem a vertente empreendedora. Eu já olho e falo, não, eu sou financeiro, não vou me arriscar desse jeito. Bom, mas já que ele está se arriscando, Vambora. eu posso ajudar ele a equilibrar isso. Então, eu sempre acho que o empreendedor que sabe ouvir, misturado com o financeiro que sabe dar a ele o grau certo de velocidade e dizer, freia, agora freia, porque agora vai bater mesmo. É uma combinação bem legal. Sim. Olha que interessante, para fechar esse bloco. A gente passa um pouquinho pelo caos, passa por entender ele e por tomar decisões. Como você aprendeu a calcular o risco? Não aprendi a calcular o risco. Acho que você vai... eu acho que você vai criando lógicas, né? Assim, atualmente, ela vai criando frameworks. Não tem jeito. Ela vai criando. Ela fala assim, puta, esse impacto vai chegar até onde? Hierarquicamente. Lá. Ali eu tenho controle? Não tem. Puta, então já não dá. Ali já não dá. Então, esse negócio... Aí, economicamente, é mais fácil, né? Que você vai lá, mais fácil, assim. Mas é mais previsível e olhar economicamente o que pode acontecer. Dado isso, entra o terceiro fator, que é o quanto você confia na pessoa lá. Você fala, você é capaz ou não é capaz de fazer isso? Se for... Você se decepcionou? Muito. Inclusive comigo. Dando coragem para Sim. essas pessoas? Já me decepcionei, mas... E continua dando... Continuo dando. Tem constância em encorajar as pessoas a continuarem. Sabe por quê? Eu acho que... E realmente eu acho, porque nunca li um estudo científico que embase isso que eu vou falar. Mas eu acho que se eu tive coragem, eu sou um agente, e eu sempre falei, gente, eu já tive times assim, ó, de 70 pessoas, de 20 pessoas, de 10 pessoas, e hoje eu sou sozinha, basicamente. Literalmente eu trabalho sozinha. Mas eu acredito em um modelo, que eu não sei se existe em alguma literatura isso, mas é um modelo que eu replico para todas as pessoas que eu tenho oportunidade de trabalhar. A gente pensa num modelo de liderança, que é um modelo no qual eu tenho um time direto comigo, independente da hierarquia. Mas eu penso que a liderança, ele é um processo indireto, a todo momento. Indireto. Completamente indireto. Sabe por quê? Porque o exemplo da nossa sala de reunião. Eu entro numa sala de reunião e eu exponho uma ideia. De certa forma, é um modelo de liderança. A liderança é influência. Situacional. Então, a liderança, a todo momento, a gente tem o potencial de inspirar, de destruir, de incentivar e de catalisar. A todo momento a gente está fazendo isso, seja num almoço despretensioso, seja num cafezinho, num conteúdo que você postou. Gente, as pessoas, elas se inspiram. A gente fala tanto sobre creators, mas se a gente volta, desmistifica um pouco disso que a gente está passando nesse momento, a gente percebe que é assim. Talvez a gente nunca nem soube e nem vai saber, mas os cafés que você tomou segunda-feira com uma pessoa do time, a pessoa que você encontrou no corredor e falou, oi, que legal. De repente a pessoa olhou e falou, nossa, esse cara se veste bem, será que se eu me vestir igual a ele, eu vou chegar? Pô, esse cara usou uma expressão, eu vou começar. Ele senta assim, imprime um senso de responsabilidade. Então, muitas vezes, e das quais eu me decepciono, assim como muitas pessoas se decepcionaram comigo também, eu entendi que é um processo de aprendizagem necessário e que a minha liderança indireta, bem como eu também entendo que a liderança indireta dos outros me afeta, é o que de fato me motiva. Então, é um pouco da forma que eu imagino, inclusive, a evolução. Mas você vê em você isso de forma natural? Quer dizer, o que você falou, eu super concordo. Para mim é natural, eu não estou lá preocupado se eu estou inspirando ou não, eu só vou. Vejo. Mas é natural, mas você percebe que tem uma galera que faz isso de maneira estruturada, né? Mas você sabe Tipo, que eu acho... eu preciso parecer inspiracional. Só que aí essa galera é a brega, fabricado. né? É brega. fabricado. É mesmo? Eu acho brega. É? Eu acho que quem Eu acho é muito... fabricado. Plastificado é fácil de ver, eu acho. É muito mas é meio fácil. roteirizado. Tudo que é muito no eixo, assim. É muito roteirizado. Sabe por quê, Gabi? Em algum momento você sai do personagem. Em algum momento você sai Você do personagem. escorrega, Já Você saiu do escorrega. personagem do financeiro em algum momento e se empolgou?
Cara, não, eu não vou... É curiosa essa pergunta, porque eu não fiz isso intencionalmente, mas eu já tive numa convenção de vendas e isso fala tudo sobre a empresa, né? Não é sério, porque pensa só. Era uma se empresa de você é venda. É uma empresa de venda, e aí você é o cara do financeiro, e aí você está numa convenção de vendas e a sua fala é inspiracional. E temos um problema. Porque se o troço é venda e as pessoas se inspiraram no financeiro, cara, acho que temos um problema. Então não foi nem intencional. Eu tinha que falar, porque eu não sou o cara que... O financeiro não é o cara que vai lá e fala porque ele quer. Ele vai lá e fala porque botaram uma pauta para ele falar. Ele tem que dar os recados duros, inclusive. E aí, de repente, os recados duros são inspiracionais. Bom, temos um gap comercial com certeza nessa história. Mas então, nesse caso, não foi intencional. Mas eu me vi num papel diferente do meu, naturalmente. Para mim, não funciona fabricado. Vá lá e faça... Eu não sei fazer comercial. Eu acho que eu venderia com dificuldade água no deserto. Mas nesse dia foi engraçado, porque as pessoas se inspiraram, né, naquilo que eu falei, que obviamente tinha nada a ver com o financeiro. O financeiro estava lá, a mensagem dura estava lá, e tinha uma parte que era sobre mim para tentar inspirar as pessoas a vender. Porque eu tinha que falar da venda, né? Mas eu acho que isso é uma questão de forma. Talvez. É a forma. Não, e a cuidado, forma? Eu sei, mas é que não é esperado que o financeiro consiga motivar as pessoas do ponto de vista de vendas. Mas é isso que magnetiza, porque a autenticidade é isso que te diferencia no mercado. E talvez isso volte no que eu falei há pouco, né? Quer dizer, se isso foi natural, você consegue conquistar as pessoas porque foi natural. Agora, o cara que vai lá fabricado, não consegue, mesmo que ele fale da disciplina dele. Fato. Aí não compensa. Eu acho que é um imã natural para qualquer instância. Mas foi por acidente, viu? Não foi fabricado. Mas eu acho que tem uma diferença entre o uso de um método e o plastificado, né? Ah, sim. Não, sim, sem dúvida. O uso do método tem muito valor. O método te ajuda, né? E o método, ele tem etapas, Isso. né? Ele é claro, ele tem uma construção lógica. Eu acho que quando você vai naturalmente, é isso, é situacional. Você vai buscar uma situação em que aquilo de fato aconteça. Fábio, você já deve ter passado por grandes blacks por aí, por grandes campanhas. A pressão pelas metas acabava ou te empurrava pra frente? Black Friday, você tá falando? Black Friday é um fenômeno interessante. Ela né? é 24 horas de trabalho. Ela é uma muito meta interessante. triplicada. Eu vivi ela... Cara, eu vivi quando o Pedro, que é quem registrou a marca, a patente no Brasil, me ligou. Ele falou, cara, eu tenho uns quatro varejistas participando aqui, vou te contar a ideia. Eu falei, cara, beleza, vamos fazer. Assim, surpreendentemente, arrebentou de vender ar-condicionado naquele ano lá. E desde então, o que foi se tornando é quase que uma... Sabe quando tinha videogame no passado que você passava de fase? Lá? Tinha a fase do chefão? Sim. A Black Friday é a fase do chefão. É a fase do chefão. Assim, ó, você tem que saber criar aquele dia, ele é criado, né? Ele é construído. Ele é construído num plano, num master plan da companhia, né? É um master plan da companhia. Porque, cara, É como se fosse uma convenção de vendas da empresa. Exatamente. E do digital. Porque, porra, envolve o RH, envolve o comercial, envolve o marketing, envolve o financeiro, envolve a empresa inteira. Eu acho que o mais interessante disso é ver como as organizações que passam bem por isso, elas entram com segurança nessa semana, que agora virou semana, né? Nessa semana, com segurança, já com captura de sinais para prever determinados caos que podem rolar. Então, assim, você vê, quem está bem estruturado para trabalhar, o cara já criou ele já tem um conhecimento histórico sobre tudo que pode acontecer, mais dois tipos de captura que eu entendo. Um é uma hard captura, assim, você olha lá, dado tá no BI e tal, um monte de painel, né? Você monta um painel de controle que você só tem naquele momento. Uma sala imensa, né? Deveria ter o ano inteiro, mas você não consegue sustentar aquilo o ano inteiro. Então, beleza. Isso é o hard da coisa, mas também tem um soft que rola ali no corredor, no sinal, no medo de alguém, no comportamento de alguém. E isso se tornou, acho que, com um enorme grau de maturidade. Assim, eu vejo isso, como o Ale falou, de quão acurado é aquele resultado. Porque a chance de alguém errar a curacidade de resultado de uma Black Friday não é mais como era antes. Ela se tornou muito mais previsível. Pelo menos na minha visão, nos lugares que eu passei. Mas olha que curioso em relação ao que a gente está falando aqui hoje, né? Para quem é organizado, é lindo.
Mas para quem só se joga lá, também é bom. É ótimo. Assim, eu não sei, eu não tenho painel, eu não tenho Mas sai dado, eu não melhor. tenho. Mas quer saber, eu vou vender mais se eu ajeitar uma promoção. Exato. E talvez É com só meia o dúzia de primeiro caos. contas eu vou... É isso. Depois é você isso. conhece, É isso, você cara. aprende, O você cara vai fazer melhor do repete. que ele estava fazendo. Talvez ele não vá capturar, a ondinha dele é pequena, mas alguma coisa ele surfa se ele se jogar lá. Talvez ele não escale para o próximo ano, assim, 3, 5, 10 vezes, porque ele não é tão preparado. Isso. Mas ele vai ter o resultado Mas dele, algum né? movimento ele Mas gera. ele vai sair diferente. Vai, Ele não vai. tem- Vai sair Sempre diferente. sai. Vai. Depois da primeira, ele sempre sai. Provavelmente com uma sensação, capturei pouco porque eu não estava preparado. Da próxima eu vou estar. Isso que eu acho legal. Que aí você começa a identificar as suas É necessidades. isso aí. Sabe que Expõe. a gente estava falando lá no começo, né? Que a equipe perfeita, ela... Como que isso é construído? A partir do momento que você ganha repertório, entende o que você precisa e escala. Acho que tem um fator, ambiente. No meio da Black Friday, todo mundo pode errar. O produto pode falhar, o comercial pode... Pode errar, mas o pode tempo de errar. correção é É minúsculo. rápido, mas é rápido. É. Assim, mas você Não, pode. o ca- Assim, o erro, ele vai acontecer. É, O caos, ele vai acontecer. É Então, é inevitável. permitido. Ele é permitido. A- E o ambiente, porque a gente tem dentro do ambiente, a gente tem dentro da coragem os nossos traumas e tem o ambiente. Se o ambiente não é permissível pra gente errar, a gente nunca vai ser corajoso A lá. gente não vai escalar. A gente nunca vai ser... Exatamente. Nunca vai escalar e nunca vai ser corajoso lá. Agora, se o ambiente tá um pouco mais propício pra você começar a causar, dar ideia e fazer, Mas aí é diferente. pensa o cara corajoso que não se preparou adequadamente, mas pelo menos ele foi corajoso. Ele vai descobrir alguma coisa. Ou ele tinha estoque ou não tinha. Se ele tinha estoque, a logística não funcionou. Se ele tinha estoque, a logística... Algo vai dar errado. A logística funcionou, ele tinha estoque, ele errou o preço. Ele aprendeu alguma coisa. Sim. Na próxima, esse cara vai fazer muito melhor. Agora, o cara que não se jogou, É o hard learning, né? tá tudo bem. Mas não vai sair do lugar. Então, por isso eu volto no meu ponto inicial. Na dúvida, vai. Na dúvida vai. O máximo que vai dar é errado. Falha rápido, aprenda mais rápido e da próxima vez faça melhor. Eu acho que calcula um atropelamento que não mata. Vai Isso. quebrar as pernas? Isso. Você fica internado uma semana e meia, Muleta não morreu? ajuda e vai, é isso aí, Ano na que vem tem próxima. jogo. Tem coragem. É isso. Tem que ter. Tem que ter. Vamos lá, pessoal. Galera, falar um pouquinho agora da explosão inicial. Surfamos aquela bela onda. E aí? Como que a gente lida com as consequências de estar tudo desmoronando? Porque, Ale, tudo que você falou agora há pouco é o que acontece. Você vende muito, você não tem estoque, tem que importar, tem que chegar, tem que embalar, tem que... Olha a Não, se você confusão. pensar na Black Friday, o cara não vai entregar, vai dar ruim, vai ter reclamação, vai bombar no reclame. Que é a vida, ele vai melhorar na próxima. Eu acho que, você sabe que esse negócio do crescimento, para mim, o errar e dar trombada e consertar, ok. Eu acho que o maior risco não está aí. Se você aprender com o que você errou, tá tudo bem. Eu acho que a grande coisa do crescimento, que para mim é o risco crucial e derruba um monte de empresa no Brasil, é o cara que pensa que receita é resultado. Então, e receita, na verdade, é ego, né? É só para você se juntar com outro cara que ou você toma um vinho, ou toma uma cerveja, ou só toma um café, e contar para ele que você triplicou o seu faturamento. Mas- Isso pode ser lindo, cara, mas se você triplicou o seu faturamento e não sabe o que está fazendo, você está indo na direção de quebrar. Mas, Ale, se ele triplicou o orçamento e aprendeu, Não, ele mas vai repetir isso. numa próxima Mas com se ele menos, aprendeu com mais margem. E não sei, aí que tá o problema. Do que Aí ele vai aprendeu? aprender a calcular. Mas Então, se ele não fizer isso, talvez é ele que nunca talvez aprenda. não dê tempo. Então, assim, eu só estou dizendo, beleza, ele vai aprender, mas para mim a grande discussão sempre é, cuidado se o teu foco de crescer é receita e você não está prestando atenção no resto, a chance disso dar errado é gigante. É gigante. Porque aí, e ainda mais num país imprevisível do ponto de vista de juros e empréstimo e coisa do gênero, e crédito. Então, assim, é aí que a irresponsabilidade te mata. Você vai ser sufocado. E a gente vê muito acontecer agora porque muita gente entrou na pandemia com juros baixos, porque tinha que ser baixo, porque a gente ia entrar em crise, porque o mundo ia parar. Aí todo mundo pegou aquilo e falou, beleza, o dinheiro tá barato, vamos. Dobrar, triplicar, quadruplicar. Tua estrutura foi? Teu resultado vai? Porque se não dá resultado... E aí você começa assim, vamos pôr mais produto, mais portfólio. Tem margem? Se você tem um produto que não se paga, Exatamente. você está destruindo o valor. Ah, mas eu estava indo super bem. Aí você começou a botar coisa que não se paga. É o joguinho do come-come. O que esse cara faz? Ele come do que dá margem. E aí você cai numa ilusão que é mortal. Aí eu estou botando mais um. Esse está roubando margem do outro. Mas na média é uma desgraça. Na média eu ainda tenho.
Na média eu ainda tenho margem. Aí você põe mais um, a tua média tá piorando. Tá? Chega uma hora que esses caras que comem a tua margem comeram a margem dos outros caras. E aí você não tem mais margem. Só que você criou estrutura para suportar isso tudo. Agora você não se paga. Se você não perceber isso a tempo, voltar não é fácil, tá? E tem um negócio que eu vou puxar a conversa aqui um pouco para frente de construção de marca, porque eu acho que isso vai muito bem. Eu leio isso com 3 palavrinhas, que é o fewer, big and better. Como é que você consegue fazer esse balance? E falando do ponto de vista de construir marca, e eu já vivenciei isso muito na pele, tem muita marca que constrói com um portfólio gigantesco de produto. Qual que é o hero? É o que dá menos margem, mas é o que a galera o quê? Ama. Metas BCG. Mas aí você ainda tem alguma coisa para dizer, olha, eu até tenho alguma coisa que leva a minha marca e puxa a minha empresa e o resto vai a reboque disso. Porque você tem um master brand muito fortalecido. Pior é quando nem é isso, né? Exato. A minha preocupação é quando não é isso. Mas eu acho que isso é um ponto importante. Beleza, você vai ter o produto carro-chefe. Você tem um produto carro-chefe, E mas... tem tempo para pensar em outros para poder carregar o resultado no futuro. Sim, mas como é que você atende? Porque, vou dar um exemplo aqui. Imagino que todo mundo aqui deve ter uma recorrência de comprar em uma plataforma de e-commerce, uma plataforma de retail, algo assim. Alguém aqui já se frustrou. Algo chegou errado, algo que não chegou, veio danificado, mas a gente foi lá e fez a recompra nesse mesmo canal. O que fez a gente fazer a recompra nesse mesmo canal? A certeza de que resolveram o seu problema anterior. Confiou? Facilmente. É isso. Confiou? É isso. Então, e facilmente, porque se demorar, você não vai. Facilmente. Ou seja, não sei, a minha interlocução foi fácil, me atendeu uma pessoa lá do outro lado, me estornaram o valor, então não, eu vou confiar e vou de novo. Muitas vezes, e de novo, né, acho que eu sempre tento fazer essa elasticidade de pensamento de que as decisões que são tomadas nas grandes salas, de alguma forma elas ecoam em termos de construção do que é o equity, né, da companhia, o valor da companhia para o consumidor, porque muitas vezes a gente não pensa no consumidor. A gente lança 36 produtos, mas não pensa o que o consumidor quer de verdade. Gente, a semana passada eu fui fazer um workshop para uma empresa bastante grande, assim, de produtos alimentícios. E eu falei assim, como é que eu faço para gerar uma inquietude? Porque era um workshop para pessoas, enfim, para os líderes dessa companhia na Argentina. E eu pensei, caraca, mas ninguém vai prestar atenção em mim, né? Sabe aquela sala com 50 pessoas? Eu falei, já sei. Aí, ou eu vou ser demitida ou vai dar muito certo. Então eu falei, olá, como estão todos? Tá? E a primeira coisa que eu falei foi, em uma palavra, quem é o seu consumidor? Imediatamente, sabe o sonzinho do Windows? Tananana. O meu consumidor é uma persona. Aí eu perguntei para a líder da marca na região. Quem é o seu consumidor? Como você define o seu consumidor? É muita gente. Eu falei, então, esse é o problema. Então, acho que é importante, obviamente, fazer esse paralelo, claro, né, das decisões e como a gente vai pensar num portfólio de produto, posicionamento, estratégia de preço, um momento de Black Friday para colocar tudo isso, mas também é muito importante a gente pensar enquanto marca. O que a gente quer e aonde a gente vai? A gente tem essa tríplice, né? A gente precisa triangular muito bem o quanto a gente quer a nossa força de marca, o nosso catálogo. Exato. Porque a gente ou investe em catálogo, ou a gente investe para ter uma marca potente para poder dar um único produto, o que tudo né? isso revela, que eu acho que é a maior dificuldade dessas situações aí de análise de uma adesão, é qual é a fonte da verdade. Porque a fonte da verdade, a parte até do qual é o objetivo, né? Como você falou aí. Qual é a fonte da verdade? Qual é o objetivo? Qual é a métrica? Qual é a análise? Né? Porque, no fim, o que acontece é isso, né? Você foi lá, falou pra... No fim, depois você conta se foi demitido lá do contrato ou não. Gente, eu ainda não fui. Ainda. É um tempo em movimento. Posso colocar uma teoria na mesa? Eu acho que quem vai dizer quem é a verdade é a constância. Porque imagina, a repetição do que vai ser decidido vai mostrar na linha do tempo se a decisão é verdade ou não. E só a constância disso vai mostrar. Porque senão vai ser só as pessoas com seus egos e a gente tendo que administrar ego para mandar a decisão para frente. É a constância no tempo que vai fazer dizer se é verdade, se a empresa se ferrou ou se não ferrou. Que vai manter ela viva, né? É isso. Vive lucrando. Porque se você tiver... É o exemplo que a gente estava discutindo, né? Sem falar um exemplo de quem.
Mas se o teu problema é constantemente bem resolvido... Quer dizer, raramente eu tenho um problema. Quando eu tenho, ele é sempre bem resolvido, isso é a constância que você falou. Agora, geralmente eu tenho um problema. E quando eu tenho, geralmente ele não é resolvido, é a constância reversa. Mas Então esse vai quebrar, o outro vai funcionar. Mas a gente sempre tem os dois aprendizados. Você não tem dúvida. E a gente Mas o sempre consumidor não vai suportar a constância negativa. Esse é o mas como é ponto. o dinamismo do mercado agora... Não, mas esse é o ponto. Porque eu acho que em determinado momento, Depende do caixa, né? quando chega no consumidor... Caixa é rei. O caixa é rei. Caixa é rei. Caixa é rei, mas eu acho que é tão importante isso, porque quantas vezes a gente já não viveu isso na pele? E sabe, tem um fator para mim que é muito importante e que as grandes corporações muitas vezes não falam, que é a gente também não ter preguiça. Sair da inércia, ir para a ponta. Uma das companhias que eu Nossa, trabalhei também, a gente tinha que sair da sede, lá do nosso escritório, e a gente tinha que ir lá para o caixa fazer hambúrguer. E atender cliente, e sentir na pele o que estava rolando, o que está acontecendo. Nossa, faz total diferença na tomada de decisão. Vai fazer cliente oculto, faz o caminho inverso. cara. Sabe? Porque às vezes você ama uma marca, você ama um serviço, você ama, mas você vai lá, a pessoa te atende daquele jeito, aí você vê a companhia. Nossa, como que é? Melhores empresas para se Isso virou trabalhar. clichê, né? Isso aí. Sabe? Aquela coisa linda e maravilhosa, mas você chega lá na ponta, você é mal atendido, ou te tratam com desdém, ou o produto, sei lá, você comprou uma pipoca no cinema, aquilo lá tá murcho, você fala, pô, mas sério? Eu acho que tem um fator hoje, para todos nós. A gente está sendo bombardeado por marca, por produto, por serviço, tudo é ótimo, tudo é excelente. Mas tem uma coisa, que inclusive eu falei muito sobre isso, que é experiência. A gente não busca só produto, a gente busca Não tem mais experiência. produto, é isso aí. Perfeito. Quem vende produto tá Acabou. fadado a ir embora, cara. Quem vende Acabou. Mas, experiência, é gente, isso mas mesmo. isso, assim, ó, as indústrias inteiras trabalham com experiência. Elas vendem pro varejo. Mas Elas às vezes fazem, os times de trade marketing todo fazem ativação dos pontos de venda, fazem inclusão de... Nossa, o dinheiro que é despendido para o consumidor ter uma experiência melhor dentro do mercado, dentro de uma loja, dentro de qualquer lugar, é já pensando na experiência. Assim, as indústrias, elas olham para a experiência do usuário e para a recompra do varejo com muito carinho há muitos anos. Sim. Mas, infelizmente, existe uma ineficiência gigantesca. Porque eu trabalhei em indústria durante muitos anos. Eu tive que ir muito para ponto de venda. Então, assim, de você fazer a sua cultura ecoar dentro das paredes gigantes do seu escritório, É muito. e você chegar lá na Bahia, passar o forte, ir pro interiorzinho e você falar assim, você tem que, por favor, tirar o produto X daqui e colocar aqui em cima. Porque você vai vender 7 vezes mais. Eu viajei, olha, sem mentira, acho que por uns 8 estados pra treinar vendedor pra implementar um negócio desse. Uhum. Cara, simplesmente não tem como fazer se não tirar a bunda da cadeira. Exato. E ninguém vai fazer melhor que você. É não ter preguiça. Mas É não ter preguiça. E a gente... é manter constância. E Isso principalmente é nas frequência grandes e companhias. sequência, porque o dia que você vai lá e treina, tudo que você fez vai acontecer. Naquela semana, tudo vai alavancar. Uma semana depois, vai começar a se perder. Um mês depois, está como era antes. Não, e um Mas, mês né, depois... o projeto, Ou não, o Se projeto não era- tem frequência e sequência, é o nice to have que dura uma semana. Mas sabe qual que era o projeto? Totalmente. O projeto era assim, se você vai fazer, você registra. Toda vez que você voltar aqui, você tem que fazer de novo e registrar. Mas- Se você não fizer, você não pontua. Se você não pontua, você não ganha. Mas pensa o seguinte, daqui uma semana, talvez o quadro funcional mudou, Porque o turnover é porque o gigante. Que é turnover o é primeiro emprego de gigante. muita gente. Isso. Tem uma coisa que ela é quase utópica, mas, gente, eu tenho 35 anos. Vamos comparar com uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho hoje. Perfeito. O repertório social é completa. Não estou falando assim de grana, estudo, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de vivência, de mundo, valores. É completamente diferente. Assim como minha mãe tem uma visão completamente diferente. E às vezes, nas grandes companhias. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Mas assim, é uma coisa que eu gosto Mas muito. tá mandando bem. Se eu for demitida, Você pode ganhar uma bolsa. Tem um filão. eu não. Mas eu acho que tem uma Eu te coisa contrato. que. Obrigada. Acho Você que é psicóloga. Você é psicóloga, que eu vou atender os convidados previamente. Vai. Mas eu acho que tem uma coisa que é super importante, que no final do dia a gente volta talvez para o ponto inicial que a gente estava falando, que é, e também é super clichê, mas eu acho que é um clichê muito real. A gente está falando de pessoas, são seres humanos. Vão ter diferentes perfis,
com diferentes formas de pensamento, com diferentes repertórios. É impossível ecoar o corporativismo para a ponta, para a entrega de um serviço, mas com constância. Processos que às vezes são simples, mas bem estabelecidos. Sabe o que eu aprendi uma vez com um cara? Vocês já comandaram call centers? Não, médio, já trabalhei em call center, mas aqui atendendo. Eu conheci um cara que eu não conheço ninguém que conhece mais as entranhas e funcionamentos humanos de um call center com um cara que eu conheci que chamava Wander. Ele me ensinou o seguinte, ele falou, primeiro, assim, eu já tinha visto call center, mas não, falando, não, você precisa conhecer esse aqui, que você vai ver o que é o negócio funcionando. Você chega lá, é uma industrialização do processo tão bem feita, mas tão bem feita. Tempo contado, sinal na tela, uma coisa chamada TMA, Tempo Médio de Atendimento. Palavras no gerúndio, várias palavras faculdade de formação dos vendedores, método aplicado de variável, o cara tem certeza que está ganhando. Produtividade. Aí você comparava lá a produtividade da PA deste player com a produtividade da PA de outro lugar, ele tinha no mínimo o dobro. E uma coisa que ele me falava, ele falou assim, ó, tem uma coisa que é o seguinte, o ser humano, ele precisa de constância e repetição, porque assim, ó, ele precisa acreditar no método. Porque a grande maioria dos seres humanos, elas precisam estar adequadas a um método. E existem os caras que são completamente outliers, tem os caras que são completamente outliers. Fala, eu prefiro não ter. Porque o outlier, ele contamina o resto. Todo mundo acha que aquele super talentoso... É o Romário, né? O Romário não precisava treinar. Sim. Mas ele não funciona na linha de produção. Tanto que ele não ficou porque em ele tem um jeito diferente de fazer. Ele fazia mal em determinados ambientes. Por isso que ele dava certo na Copa, porque são 10 jogos que... Ali, beleza, dá pro cara ficar lá, não contamina ninguém. Agora, numa corrida mais longa, o cara contamina. Então, e aí quando ele começou a mostrar todos os métodos, todas as ferramentas, tudo orquestrado, tudo funciona, você fala, por isso que funciona. É por isso que funciona. Porque o ser humano, ele encaixado numa metodologia que ele acredita, ele falava isso. Se o cara tiver encaixado na metodologia que ele acredita que no final das contas vai no variável dele, se olhava outros indicadores, tipo, o turnover do cara era baixíssimo. Você prefere mais intermediários do que superstars dentro do teu time, porque o seu resultado é maior. Depende do que você precisa. Depende do que você precisa. Depende do que você precisa. Depende sempre do objetivo. Mas não existe a equipe só de estrela que dá certo. Né? Não. Pior ataque do mundo, Romário e Bebeto Edmundo. O Flamengo botou isso uma vez, não funcionava. Mas os caras eram geniais. Mas não é isso, né? Então você vai ter que ter sempre Agora, claro que o peso do mais para lá, mais para cá, depende do teu objetivo. Né? E eu acho que tem um fator aí também, que é saber colocar as pessoas nos lugares corretos. Perfeito. Porque às vezes você vai ter um outlier, que é o cara que tá lá batendo tecla... vai desmotivar. Não tem a pessoa certa ou errada, tem o certo pro lugar certo. E com o incentivo correto. Dependendo do que você... É aquela história do, não, eu olho pra pessoa e desenho a cadeira. Não, você desenha a cadeira e procura a pessoa. Exato. Se você conseguir fazer um match, e tem matching pra tudo. É só você, cadeira, pessoa, crachá e vai dar certo. Exato. E dá pista pra correr. Tem que ter pista pra pessoa É a brincadeira do só não tenta pôr um pino quadrado num buraco redondo. Porque vai bater, vai até funcionar. Mas vai machucar. Vai fazer um estrago. Então, mas é uma habilidade identificar isso, né? Acho que aí o papel do gestor é imprescindível e cada vez mais difícil. Porque não percam uma coisa de vista. Você falou, eu tenho 35 anos, eu trabalho há 36. Eu vi todas as gerações. O cara começa lá, do baby boomer até... Eu vi tudo isso aí passar. As gerações levavam 10 anos para mudar. Agora levam 2. Então você fala assim, agora eu estou aprendendo a lidar com a geração alfa, inventar a beta. Exatamente. Deve vir a gama daqui a pouco. Então, é um negócio que muda muito rápido. E cada geração tem um grau de informação e formação diferente. E acesso a coisas que a que estava 2 anos antes já não tinha. E você tem que se adaptar para lidar com eles. Como é que você encaixa essa visão dentro do que você viu? Tudo junto, né? É muito complicado. E tudo junto, e porque tem que tá fazer. todo mundo no mesmo situação. Senão você quebra. Porque o mundo vai andar dessa forma. Senão você não fica então, olha que curioso. Esse é o cara que trabalha para você e esse é o teu novo mercado. É aquela discussão do... Tem uma geração na mesa agora que quer ir para academia, não quer beber, não quer ir para balada. O que essa galera vai fazer? Então, percebe? Você vai ter que adaptar o teu negócio. Eu tinha uma balada da madrugada inteira. Mas o cara não quer ir para balada. Ele quer ir para academia. Então, você tem que ter uma academia que abre às 5 horas da manhã. Ou promover as coffee parties agora, que tá super na moda. Então, percebe? A geração muda, o hábito de consumo muda e o cara que vai trabalhar para você muda também.
bem-vindo ao caos. E tá cada vez É o mais caos rápido e renovado. mais macio. E a tua marca, o teu produto, o que quer que seja, Pra por quem mais você que a vai gente vender? tenha nicho, ela, isso. ela acaba sendo plural. Como é que você posiciona? Topo de funil e vai. O funil você já vai- não existe, né? Nada que você viu na vida vai ser como era ou já não é mais. não é. E ano que vem não vai ser. E é essa a beleza. Do caos. Não, essa é a beleza da vida. É. Amanhã a gente não sabe como vai ser. Nem empresa, nem na nossa vida. Mas tem um exercício grande- que é. Desculpa, se tem um exercício que eu falo para todo mundo, que é um desperdício de energia enorme, é fazer futurologia. Futurologia? Você mas- imaginar o que vai Nossa. acontecer na sua vida, o que vai acontecer na empresa daqui 5, 10 anos. Você fala, Mas cara, é existe impossível. Esquece, isso, cara. existe Daqui isso. 10 anos a gente nem sabe se o mundo Impossível. vai estar aqui. Mas Impossível. é leitura... Como é que Existe funciona? existe cursos de futurologia em instituições bastante renomadas para trazer essas novas Não, eu acho que tem muito valor ler os sinais. Isso. sim, Ah, não, ler os sim, sinais. Não, acho que você tem que pelo menos olhar direcionalmente. Agora, Mas aí eu acho que não é esqueça. futurologia, é você ser bem informado. Sim. Isso. Sim. Gente, ó, acertar a mosca é impossível. Isso. Mas se você pelo menos sabe em que parede a mosca tá, você atira pra lá. O duro é pega a um mosca canhão, tá lá né? e você atira pra cá. Aí você tá bem perdido. Tem Agora um- a mosca tá lá, atira pra lá. Eu vou acertar? Não, você não vai. Mas pelo menos na direção dela você mandou. Cara, É eu isso. uso uma analogia que é assim, ó. Pra minha vida eu uso, que é mira numa estrela. Se errar, tá no céu. É isso, já tá melhor que a maioria. Porra, que bonito. Pode usar, pode usar. Que bonito. Pode usar, Vou, pessoal. vou anotar aqui, ó. Mas Bom, é. pessoal, para fechar aqui o nosso dia de hoje, queria agradecer a presença de vocês e Prazer. agradecer essas contribuições que mostram muito o quanto a gente evolui na vida através do caos. E o quanto a história de vocês e a trajetória formou vocês, os profissionais que vocês são e os grandes nomes de vocês. A constância que vocês fizeram e a constância com que vocês enfrentaram o caos é o que fazem vocês serem o que vocês são hoje. E aqui a gente é muito feliz em ter a Case Scale para poder mostrar para as pessoas que é assim que a gente cresce. É no bastidor e é através de muita coragem, muito amor, muita rigidez, muito método. E que vai quebrar copo. E que tem que quebrar copo. Porque senão a gente não compra um copo novo, né? Porque a gente ganha mais dinheiro, agora o copo fica mais chique. Mira na estrela. Vira da estrela. Se errar, tem Tá um tudo universo inteiro de coisas pra testar na criatividade do caos. Gente, se vocês pudessem deixar um conselho para um empresário empolgado, ganhando muito dinheiro, o que vocês deixariam? Contrate um bom CFO. Porque assim eu tenho emprego vitalício. Não, mas além disso, como eu disse, assim, eu acho que a energia do empresário é uma coisa... Pensa só, por natureza, no Brasil, com tanta coisa trabalhista, regra, problema que isso traz, e os juros que a gente tem, o cara que é um empresário, ele tem que ser louvado. Porque ele podia pegar o dinheiro dele, colocar na Selic e ir para a praia. E aí a gente teria um nível de desemprego gigantesco. Então, primeira coisa, quando você vê um empresário, já acha que esse cara é diferenciado. Porque ele fez a opção de gerar empregos na sociedade quando ele podia estar na praia aplicando dinheiro na renda fixa. Sim. Se ele não quisesse arriscar, porque aí dá um pouco mais, tudo bem. Aí é um perfil de risco Mais retorno. 15%? Tá bom. Já está maravilhoso. Tá maravilhoso. Né? Então, isso, e a maioria do tempo, os juros compensam. Então, empresário é um cara que você tem que admirar. Eu acho que o papel de quem não é, executivos como nós aqui, é ajudar o empresário. Então, se eu posso deixar um recado, bom, primeiro não desistam. Acho que o empresário traz ele tem um papel social gigante, porque ele tinha opções melhores, e ele traz coisas que a maioria dos outros não vai aportar. Né? E aí ele bota o capital dele em risco para gerar emprego, movimentar a economia. Não desista, analise, pense, tenha coragem. Se não tem, compra o Café Coragem, que eu falei muito bom, vou lançar a marca de café. Toma e vai. Mas tenta se coberto com a cercar, gente, tá? tenta se cercar de quem vai te ajudar. Né? Porque até um ponto você vai conseguir sozinho, a partir de um ponto você precisa de ajuda. Eu acho que a grande sacada do empreendedor, do empresário, é falar assim, bom, até aqui eu consegui, mas talvez eu precise me cercar de pessoas que vão complementar o meu conhecimento e aí eu vou dar um passo adiante. Eu acho que essa é a beleza, é você conseguir... E tá tudo bem ter ego, gente, não é nenhum problema.
E você tem que ter orgulho do que você faz, né? A modéstia geralmente te ajuda, é necessária, mas ela não vai te mover muito. Mas consiga se despir um pouco do seu ego quando você precisar, para você buscar a ajuda que você precisa daqueles que podem te aportar o que te falta. Aí você gera uma coisa complementar que é campeã. Ah, não, mas eu sou teimoso e eu vou sozinho. Tudo bem, pode dar certo, porque deu certo até um ponto. E talvez você volte, passe a curva, consiga meter a ré e voltar para o teu ponto de equilíbrio. E quantos já não quebraram N vezes, se reinventaram e tá tudo certo, é isso mesmo. Admiro quem tem essa energia, mas se você consegue se despir do seu ego por algum tempo e buscar o que é complementar a você, da mesma forma que a gente no mundo executivo, você tem que conseguir olhar para o lado e falar, cara, essa pessoa tem alguma coisa para me agregar. E isso acontece todo dia. A beleza está aí. Você consegue enxergar? Você só consegue enxergar se você descer do seu pseudo-pedestal e falar, cara, eu posso ser bom, mas eu posso ser melhor amanhã tendo aprendido um pouquinho mais. Para mim, esse é o recado. Sim. Eu tô na mesma. Eu acho que entre o como, o que e o porquê, o mais importante é com quem. Eu acho que esse com quem ele é muito importante porque é difícil você tomar uma conclusão muito fácil sobre pessoas, né? É o mais difícil. Você olhar um número, você olhar um processo, você não... ele se materializa na sua frente. A pessoa ela não se materializa na sua frente, né? Você vai descobrindo ela e ela vai mudando além de tudo. Então, o empresário, eu tô falando... Eu já fui empreendedor com sócios, por exemplo. É muito difícil. É muito difícil. Porque você pode até estar junto no começo, com o mesmo princípio, a mesma premissa, o mesmo objetivo, mas o que acontece? A vida acontece. A vida acontece. O objetivo muda, um começa a ter um interesse, o outro começa a ter outro, o filho de um vai morar fora, o outro quer a empresa pro resto da vida, o outro quer vender. Então, assim, esse manejo de quem está ao seu lado, e muitas vezes para o empreendedor que é puro empreendedor nunca passou, eu tô com a lei, que assim, para você conseguir se sentir razoavelmente ok na sua posição, porque confortável não vai ser. Porque ela já é solitária. O confortável era os 15% da Selic. É isso aí. Os 15% da Selic era o confortável. Pelo menos que você tenha suporte de mais repertório do que o repertório que você tem. Porque o repertório próprio, ele é um repertório próprio. É daquelas 24 horas que você viveu durante todos aqueles anos, sendo que boa parte do tempo você dormiu ou fez outras coisas que não eram produtivas. Então, não tem como um ser humano ter todo esse repertório à disposição. E eu acho que o maior desafio do empreendedor, primeiro, é com quem, e o segundo é ele se livrar das interferências. Porque a capacidade de geração de interferência na cabeça do empreendedor é enorme. Tem os fatores externos aí, Sim. Que você não tem que fazer. Controle. A taxa de juros mudou, uma lei trabalhista te afetou, tem coisa que, né, não tem o que fazer. Esse é incontrolável. Da mesma forma que você também tem pouco controle sobre... Você tem menos controle e ação de curto prazo sobre o seu caixa, sobre o seu resultado. Você tem uma alavanquinha ou outra ali, mas assim, você não controla o teu caixa. Você não fala, agora entra dinheiro aqui. Você não tem. Agora eu trago aqui quem eu quiser. Você também não consegue. Agora, se livrar das interferências, dá. Porque se livrar das interferências é uma decisão do empresário. Perda de foco. O mapeamento das interferências, seja o seu próprio ego, seja processos internos que não funcionam, seja um protecionismo lá dentro da empresa que ele sabe que está errado, mas, né? É aquela coisa. Eu acredito num método muito simples, que é enquadrar as coisas em quatro quadrantes. Um é o errado mal feito, esse não tem por que existir, tem que ser eximido. O errado bem feito, ele precisa acabar. Mas ele só vai virar um certo bem feito passando pelo certo mal feito. E passar pelo certo mal feito é um purgatório desgraçado. Se numa empresa é um purgatório desgraçado, imagina para o empreendedor que está sozinho. E ele está sozinho. E ali ele precisa sustentar um período de muita dor. De muita dor. Que é tirar um certo mal feito, certo bem feito, passar pelo certo mal feito para virar um certo bem feito. E nesse momento aqui, se tiver lotado de interferência, o cara não faz. Porque ele volta pro errado bem feito e a empresa dele continua do jeito que está. E se a empresa continua do jeito que ele está, como você deu vários exemplos aí, a chance dele ficar para trás lá na onda é muito grande. É muito grande. Porque a onda vai passar, alguém vai fazer o movimento certo. Ele pode quebrar antes da onda quebrar. E ele quebra antes da onda quebrar. Então, assim, primeiro é um ato de coragem. Eu acho que é um ato de coragem.
como já falamos, coragem bastante aqui. Segundo, bom estar bem amparado, com gente que vai conseguir dar uma visão mais ampla, e conseguir suportar mesmo naquele momento de decisão, de passar pelas turbulências, de tomar as decisões difíceis, de encarar as coisas, porque sozinho é muito difícil. Porque a fé se perde nessa hora. Como que se escolhe um bom mentor? Eu parto do seguinte princípio. Eu acho que... Ou um bom sócio? Eu acredito que a admiração, ela começa do respeito, né? Eu acho que assim. E o respeito, para mim, ele vem de duas coisas. Ele vem de muito repertório. E eu acho que a capacidade de repertório é super importante. E a outra coisa E o repertório embala muita coisa, né? O que viveu, quais são as suas influências, o que lê, de onde se informa, tal. Esse gera um pouco de repertório. A outra coisa é tem que ter um fit, né? Tem que ter um fit. Assim, tem que ter um fit que é mais soft na história. Tem que ter um fit que é a capacidade de gerar rapport, intimidade com alguém que não é alguém que te ama. Não pode ser alguém que tem um relacionamento afetivo com você. E isso eu aprendi com os meus pais. Assim, ó, o teu melhor conselheiro não pode ser a gente, porque a gente ama. Então tem que ser alguém que você admire, que tenha admiração, que tenha experiência no tema, mas que trate o tema friamente. Que te fale a verdade. Que te fale a verdade. Exato. Que fale a verdade, independente da dor que ela vai causar. Não pode ser um familiar, não pode ser alguém que te ama, tem que ser alguém que tenha uma relação com você com um objetivo muito claro. Então, eu acho que isso, para mim, fecha um conceito do que é um bom match de apoio, suporte, assessoria, mentoria, o nome que quiser dar. Eu só queria fazer um ponto sobre a minha área ali, que é, o Mori falou com toda a propriedade, você não decide quando o dinheiro entra, mas o CFO decide quando ele não sai. E isso vai ajudar o seu caixa. Então, não deixe de ter um CFO, porque é o único que vai te dizer, bom, se o dinheiro não entra, agora ele não sai. Talvez você consiga sobreviver. Então, não perca nunca. Eu diria que o CFO e o CHRO, porque são os dois mais importantes. Se não dá ajudar, se você não consegue ajudar a fazer entrar, você pode fazer ele parar de sair. É meio assim, a cozinha da banda é o baixo e a bateria. A cozinha da empresa é o CHRO e o CFO. Eu acho que esses dois aí não tem como não existir, porque um dá ritmo, o outro dá melodia, né? Totalmente. Perfeito. Totalmente. Eu tenho 2 conselhos. Posso dar os 2? Claro. Primeiro conselho. Empresários, não se esqueçam. Não é só o marketing que é responsável por construir uma marca. Não é. E o marketing, muitas vezes, é o último responsável a construir uma marca. Então, é muito importante, por mais que a gente seja uma empresa muito pequena, pensar, principalmente nos tempos em que a gente está vivendo, a gente discutiu aqui, como é que a gente cria diferenciação, conexão e propósito real, seja com os nossos produtos ou seja com os nossos serviços. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, deem oportunidades não só para currículos, mas para pessoas que têm muita vontade e muita força de fazer a diferença. Eu acho que tem muita gente por aí que tem um fator delimitante que é, essa faculdade ou essa... Não. Eu acho que tem muita gente que tem muita força, às vezes não tem tanto repertório. Tem muito potencial, tem muita vontade, tem muita gana, mas não é a pessoa que fez a melhor faculdade. Não é. E você está deixando de ter um parceiro como vocês trouxeram tão bem, que é esse fator de confiabilidade, esse match social, essa criticidade, porque muitas vezes o nosso olhar, ele é um olhar acomodado. Ele é um olhar que, se o A é melhor, vamos no A e a gente pega esse perfil. Diversifiquem, não tenham preguiça, explorem. E isso também é uma estratégia bem arriscada. Porque quando você diversifica e você tem uma empresa nova, você pode ter uma cultura extremamente corrosiva. Eu vivi isso. E a gente conseguiu contornar. Mas são pessoas com perfis muito diferentes. Então, e foi muito legal viver isso. Viver isso na prática. A gente literalmente escolheu as pessoas porque elas queriam. Elas queriam e tinham capacidade para isso. E foi funcionando, e foi tomando proporções diferentes. E, cara, se eu pudesse deixar também um conselho, se junte com pessoas que tenham um repertório diferente de você, para ter esse tipo de contribuição, para não tomar erros que podem ser evitados por repertórios que já viveram isso antes de você, e a gente não deixar o ferro acontecer. É isso. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo, obrigada.